Bom dia, crente. Quintou. Vamos começar mais um ensinamento. Nós estamos na semana de governe as suas emoções. Quase chegando o final de semana. Essa semana fez frio, hein, gente? Nossa, passei um frio danado. Mas tá bom, graças a Deus, né? Quem gosta do frio aí, levanta a mão. Eu gosto muito do frio. Mas o calor é bom o sol também. Tudo que Deus nos dá é bom. Precisamos ser gratos com o que Deus nos dá. Mas vamos à palavra para nós começarmos mais um dia, terminar essa semana com chave de ouro. E que série poderosa é essa de governe as suas emoções. O quanto eu aprendi, o quanto eu precisava reciclar um monte de coisa e preciso aprender mais. Eu queria poder fazer mais umas 3 semanas aí de tantas coisas que nós precisamos usar, precisamos aprender. Hoje o nosso tema é emoções estratégicas. E eu gostaria de ler a passagem do nosso tema hoje, que está lá em Provérbios 16:32, que diz assim, ó: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso e o que controla o seu ânimo daquele que toma uma cidade. Vou ler aqui na versão linguagem, na linguagem de hoje, que diz assim, ó: vale mais ter paciência do que ser valente, e é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Profundo, né? Vamos lá, para termos emoções saudáveis, nós precisamos saber quem somos, qual é a nossa identidade. Isso é um ponto-chave, único na nossa vida, que nos faz não errar, e se errarmos, conseguimos tomar de novo o prumo da nossa vida. Quando nós sabemos quem somos, quando temos uma identidade formada, nós sabemos para onde estamos indo e não é qualquer coisa que nos atinge, porque nós sabemos quem somos. E quem que é a Patrícia? A Patrícia Copete é agente de transformação na vida das pessoas. A Patrícia Copete, ela leva a palavra de Deus, como obedecer a palavra de Deus para termos uma vida em abundância. Então, quando aparecem problemas na minha vida, quando aparecem situações, eu preciso estar sempre lembrando de quem eu sou e para onde eu estou indo. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou enfrentar os problemas? Como que vai vir os problemas até mim e eu vou enfrentá-los se eu nem sei para onde eu estou indo e se eu nem sei para quem eu sou? Você precisa descobrir quem você é. José do Egito, ele sabia quem ele era e qual era o seu propósito de vida, e ele sabia exatamente para onde estava indo, porque quando chegou as contrariedades da vida, quando chegou as coisas ruins que chegaram para a vida dele, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia qual era o seu futuro, ele sabia quem ele era, para que ele foi chamado, ele sabia que se ele já não exercesse o seu papel, ele já não exercesse o seu propósito, como ele exerceria quando ele fosse governador da maior potência mundial. José era o filho de Jacó, foi vendido para os seus irmãos, foi traído pelas pessoas que deveriam amá-lo e protegê-lo para ser escravos numa terra estranha, lá no Egito, há quase 3 mil anos atrás, se eu não me engano, ou 2 mil anos atrás. É uma distância muito grande, né? Mas é mais ou menos isso. E ele foi vendido para ser escravo pelas caravanas ismaelitas. E aí ele foi parar na casa de Potifar e ele foi ser o melhor empregado ali, e a mulher de Potifar gostou dele, se interessou por ele, assediou ele teve que fugir. Essa mulher inventou uma mentira pro seu marido falando que ele o assediou, ele foi parar na cadeia, tudo isso aí em 13 anos, tô dando só um resumo para você, foi parar na cadeia, fez amizades ali e depois de 2 anos mais ou menos, a Bíblia não diz, mas temos uma noção
Ele foi chamado para ser governador do Egito. Naquela época era como se eu fosse chamada para ser presidente ou governador dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Quem mandava no mundo todo era o Egito daquela época. Mas ele só conseguiu chegar lá porque quando as contrariedades da vida veio, ele soube quem ele era, ele soube para onde ele estava indo. Por isso ele não se abateu, ele não se deixou levar pelas coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele. Os espinhos encontrados no meio das estradas não são para destruir. As pedras no caminho não são para destruir, e sim para te fortalecer. Tudo o que aconteceu com José foi para ele ser uma pessoa melhor, foi para ele poder governar melhor, porque uma nação, um povo inteiro, uma geração iria precisar de José. Então, como ele estaria lá sendo governador do Egito se ele não soubesse controlar as suas emoções, se ele não tivesse passado por aquele processo difícil? Você acha que como José chegou a ser governador do mundo, se ele não superasse os seus traumas, se ele não perdoasse quem ele feriu, como ele poderia estar naquele posto? As contrariedades da vida nos moldam para estarmos prontos para o nosso futuro. Se você não souber lidar com o que você está passando hoje, quando você chegar no lugar que você tanto deseja, você não vai ter emocional suficiente para aguentar aquela pressão e você vai desistir. Você quer chegar no seu sonho, você quer chegar na sua promessa onde você deseja estar e você ter que sair dali, você ter que ser mandado embora porque você não aguenta a pressão, porque você não sabe lidar com aqueles problemas. Tudo que nós passamos é uma prova, e se a gente não passar essa prova, a gente vai repetir, a gente vai ficar no mesmo lugar. Fugir dos problemas ou não enfrentá-los atrasa a sua chegada. Faça a lista do seu autoconhecimento. Veja até onde você pode ir com as pessoas, o que você aguenta, o que te tira do sério, o que te irrita. E monte uma estratégia para cada uma delas. Eu tenho um caderninho do autoconhecimento, porque eu já me decepcionei tanto com amizades, mas às vezes os problemas não estavam nas pessoas e estavam em mim, porque eu doava muito e achava que aquela pessoa também tinha que se doar. Mas às vezes a pessoa se doava de uma outra forma e eu esperava ela doar da mesma forma que eu doava. Quantos casamentos, quantos relacionamentos dentro do nosso serviço, dentro dos nossos relacionamentos em geral, nós fazemos algo esperando outra coisa, sendo que a pessoa lida de uma outra forma. Eu tive uma decepção com uma pessoa que eu gostava muito e eu precisei escrever lá: não faça isso, não faça aquilo. Olha, se o erro que essa pessoa está cometendo com você não é muito maior do que as qualidades do tudo que ela já fez para você. Nós precisamos saber o que nos tira do sério, o que nos deixa nervoso, montar a estratégia para que quando essas coisas acontecerem, a gente não estragar tudo, porque nós não temos inteligência emocional, nós não temos estratégias nas nossas emoções. Eu aprendi que eu não devo entrar em uma discussão. Eu me conheço, eu sei como eu sou. Não dá para eu entrar numa discussão, porque eu não quero ser a dona da razão. Eu perco, a outra pessoa perde. Depois eu tenho que resolver. E só de pensar em ter que resolver aquela situação me dá uma fadiga enorme. Eu sempre vou resolver a situação, mas eu não quero ter que ficar passando o tempo todo resolvendo isso ou aquilo. Então é melhor evitar a discussão. Eu sei que depois eu fico ferida emocionalmente. Eu tive um problema com uma situação específica onde a pessoa me xingou, me humilhou e ela me provocou tanto e eu aguentei até certo ponto, que até um ponto eu não consegui, eu estourei e eu discuti com essa pessoa também. E aí, o que aconteceu? Pois a pessoa foi lá, teve uma imagem ruim de mim, apesar dela ter provocado, dela ter feito toda aquela situação, mas eu acabei levando aquela situação, fiquei mal, não consegui dormir à noite, tive crise de ansiedade e eu poderia ter apenas só escutado o que ela falar, não levar para o coração e ter me livrado emocionalmente. Depois eu iria apenas lidar com a minha situação, com o meu problema.
Você precisa aprender a limpar a sujeira, senão ela vai acumular. E como nós limpamos a sujeira? Resolvendo conflitos no mesmo dia, se possível não deixar para o outro dia. Pedir perdão se você está errado ou não. A Bíblia diz, se o teu irmão tem algo contra ti, vai e com ele só resolve. Se você tem algo, em outro versículo fala, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e resolve. Nunca, em hipótese, outra estratégia para você limpar a sujeira é que nunca, em hipótese alguma, deixe algum clima chato. Melhore o dia das pessoas. Eu sei que eu sou a Patrícia Copete, eu sou agente de transformação, eu preciso melhorar o dia das pessoas. Não dá pra piorar o dia das pessoas. Não querer ter a razão, seja sempre disposto a aprender. E você pode anotar outras e outras técnicas também para você melhorar. Escreva, faça uma lista. O que te tira do sério, o que te deixa estressado, como você vai resolver? O que é melhor para você não se machucar? O que é melhor para você não ficar ferido? E por que nós precisamos de tudo isso? Porque nós vamos tratar a raiz do problema e não o problema formado. O brasileiro, os estadunidenses têm uma mania de... O que a gente faz? A gente vai lá e cura o câncer, faz o tratamento do câncer, mas nós poderíamos evitar todo esse tratamento, todo esse desgaste, fazendo o quê? Curando a raiz do problema, melhorando nossa alimentação, melhorando nosso exercício físico. O que a gente faz? A gente tá lá, de repente a gente recebe o diagnóstico da diabetes, mas a gente poderia ter evitado isso não comendo tanto doce, se exercitando mais, cuidando melhor da nossa saúde. Não, mas nós só vamos tratar do problema quando ele já tá. A gente quer salvar o nosso casamento quando a gente poderia ter melhorado as nossas reações, os nossos comportamentos muito antes do que ter que lidar com um divórcio. A gente vai ter que lidar com uma perda de emprego, com a gente sendo mandada embora, sendo que lá no dia a dia a gente poderia ter se esforçado mais, ter feito mais do que é pedido. A gente perde os nossos filhos, a gente perde tantas coisas na nossa vida porque nós não tratamos a raiz do problema. Nós tratamos sempre... a gente vai querer tratar o problema quando ele já tá perdido. Conclusão, se a gente não se conhecer, saber os nossos limites, quem somos e para onde nós estamos indo, nós iremos ficar perdidos. Nós nunca alcançaremos os nossos objetivos e vamos sempre ficar feridos e ferir os outros. Não seja escravo dos seus sentimentos, não se vencie em sentimentos. Sentimentos de ficar bravo, estressado, sentimento de ficar mal, ser uma pessoa bipolar, sentimento... Vigia os seus sentimentos, crente. Vigia o que tá acontecendo aí dentro de você. Não seja viciado. Um dia eu tô triste, um dia eu tô legal. Um dia eu tô bem, um dia eu não tô. Um dia eu trato bem as pessoas, um dia eu não trato. Não seja escravo dos sentimentos. Não deixe as pessoas escravizarem os seus sentimentos. Bora trabalhar. Amanhã tem Bom Dia Crente às 7h17. O último dia, o nosso tema vai ser empatia, a mãe das emoções. Obrigada por assistir até aqui e bora que bora terminar mais um dia, terminar mais uma semana. Deus abençoe.